O grande apóstolo Paulo, queridos, ele está elogiando a igreja aos filipenses, aos irmãos filipenses. E a revista da escola dominical, ela vai fazer um contraste, sintetizando, ela vai fazer um contraste entre a igreja de Filipenses, uma igreja que amava, uma igreja que contribuía, com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto tinha todos os dons espirituais, porém não exercia o amor, não exercia essa parte sobre missão. E o apóstolo Paulo está dizendo assim: os irmãos filipenses começaram me ajudando desde o início, desde o princípio, até o momento final de minha vida. E ele vai elogiar a igreja aos filipenses. Mas, amados, ainda dentro da lição, eu gostaria de citar uma coisa aqui nesta manhã, só para começar. O grande apóstolo Paulo, o grande missionário Paulo, ele só escreveu o que escreveu dentro das cadeias, só fez o que fez por uma razão. Ele não era casado. Existem dois tipos de mulheres na igreja, irmãos. Dois tipos de mulher. A mulher âncora, que só leva o camarada para baixo, para baixo e para baixo, e a mulher asas. Eu costumo dizer que a mulher é Red Bull. Porque a mulher asas, ela está. O camarada chega com um projeto, ela fala: vamos orar junto, vamos jejuar juntos, vamos fazer juntos. Essa é a mulher asas. Eu estou dentro desse projeto aí. Mas a mulher âncora não. Você chega com um projeto, ela fala assim: olha, esse negócio não vai dar certo, esse negócio não vai dar, nossas condições. A mulher âncora, irmãos, ela leva só o camarada para baixo. Eu estou falando mulher de obreiros, eu estou falando mulheres de crente, não estou falando de descrente. Então, o grande apóstolo Paulo, irmãos, com certeza, irmãos, sem sombra de dúvidas, apóstolo Paulo não escreveria o que escreveu, não deixaria os rudimentos, os pilares para a igreja, se tivesse uma esposa. Por quê? Acredito eu que se ele tivesse uma esposa, a esposa vai dizer assim: olha, não vai para aquele lugar, você já apanhou ali, rapaz, não vai. Ele ia parar. Olha, está vendo o nosso filho aqui? Você foi preso mês passado. Então a mulher, ela ia pesar na orelha de Paulo, e com certeza Paulo não teria o êxito, com certeza Paulo não teria o sucesso que teve em seu ministério. Tá. Agora vamos para a vida atual. Filho de pastor, irmão, não é pastorzinho. Filho de missionário, não é missionáriozinho. Aí o mundo fala assim: filho de peixe, peixinho é outro departamento. Tem que ser peixe mesmo, não tem como. Mas filho de pastor não tem como ser pastorzinho, irmãos. No Antigo Testamento era uma regra. Filho de sacerdote era um legado. Filho de levita era um legado. Mas no Novo Testamento tudo mudou. Eu tenho um chamado, não posso exigir do meu filho o mesmo. Eu tenho um chamado e é pessoal. Agora eu entro na lição. Eu fico imaginando os missionários. Missionário, ele se prepara, tem que conhecer Bíblia mesmo, porque vai chegar na janela 10/40 com a Bíblia na mente, tem que conhecer Bíblia mesmo. E eu fico imaginando o missionário. Põe para mim a janela 10/40, por gentileza. Eu fico imaginando o missionário com a esposa. Ele está preparado. A igreja sabe que ele está preparado. E agora ele vai procurar uma agência missionária, que é uma das maiores, é a Batista. Eu estava numa dúvida ali sobre a Jocum. A Jocum não é Batista. Serginho me respondeu. A agência maior é a Batista. Eu fico imaginando o missionário chegar, o casal de missionários chegar na agência, e ele vai passar por um crivo, por uma série de perguntas e respostas, vão testar o conhecimento desse missionário. O missionário chega e fala assim: eu me apresento, eu quero fazer a missão, eu tenho esta capacidade nisso. Eu acredito que vão fazer um questionamento. Você tem um chamado? Ah, tenho convicção do chamado, sim. Aí senta ele e a esposa, eu estou aqui imaginando. Senta ele e a esposa, e ali começam a fazer algumas perguntas para ele, entrevistá-lo. Enfim, ele passa nessa entrevista, ele passou na entrevista, e de repente ele fala assim: para onde irei? Aqui é um grande erro que essas agências missionárias cometem. Eu vejo um grande erro. Olha,
Temos aqui, aqui. Mostra o globo para ele e diz assim para o missionário: tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Aí ele está cheio de Deus. Ele está cheio de vontade. Ele quer fazer. Ele entendeu o chamado. Ou pensa que entendeu. Aí, essa agência missionária vai combinar com ele um valor. Então eu vou falar de valor. Vai combinar com ele um valor. Olha, nós vamos dar X. Dentro desse X tem aluguel. Dentro desse X tem o mercado para fazer. Tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Você vai ter que se virar. Eu vou colocar um X aqui, irmãos. Eu vou colocar um X. Você vai ter que se virar com R$3.000. R$3.000. Ah, tá bom. Beleza. Ele. Qual seria o certo? O certo seria assim, ó. Vocês querem fazer missão? Então tem esse, você vai escolher aqui um lugar muito difícil. Todos esses lugares são difíceis. Você vai escolher um lugar. Está faltando missionário aqui, está faltando missionário aqui, 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 aqui. Você vai suprir aquele ali. Difícil. Eu vou fazer o seguinte com vocês. Nós vamos pagar uma viagem para você passar 30 dias nesse lugar. Com a tua esposa. Sozinho não, com a tua esposa. E no retorno você vai sentar novamente e nós vamos fazer aí um despacho legal, algo bacana para você. Teria que ser dessa maneira. Agora eu fico imaginando, esse casal de missionários, ele escolheu o local e ele vai viajar agora, ele vai viajar com a esposa. Aí ele chega lá no local, né? Ele é turista. Aí agora ele é turista. Ele vai só conhecer o local. Aí ele olha, lugar diferente, cultura diferente. Ele está entusiasmado, ele está empolgado porque ele tem o chamado. E ele chega naquele lugar e ele está feliz. Senhor, aqui eu vou ganhar muitas almas. Olha como que é carente aqui de almas, Senhor. Satanás impera aqui. Olha, e ele começa a alimentar o desejo que já está forte no coração. Ele tem convicção. Primeiro amor, igual o primeiro amor, sabe? Ele tem Bíblia, tem conhecimento, tem. Aí ele está retornando para casa no avião. Você viu lá a esposa? Eu vi. O que você achou? Você viu como o mercado é longe? A gente não tem carro. Deus proverá. Aí você entrou no mercado, lá tem grilo, lá tem rato, a comida de lá é diferente. Você viu, eu não vi ovo, eu não vi carne, eu não vi salsicha. Ah, mas Deus proverá. Se Deus mandou, Ele vai prover. Você viu os vizinhos? Nem cumprimenta a gente. Um mês passamos ali. Os vizinhos não estão nem aí. É um país hostil. É um país diferente. Não sabe. Não, que é isso? Se Deus mandou, Ele vai. Você viu onde é a escola? Para as nossas crianças. A gente não tem condição. Nossa, vou ter que mudar a minha alimentação. Você viu como é frio lá? Sou de um país tropical, você viu como é frio? Ah, Deus proverá, a gente vai comprar roupa, não tem problema não. A empolgação é dele, o chamado é dele. O apóstolo Paulo está dizendo que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Irmãos, se estiver assim, ó, em conjunto, ligadinho com chamado. Aí, queridos, mas isso não aconteceu. Ele foi jogado em uma situação, em um país que ele desconhece o idioma, ele desconhece a cultura, porque é transcultural, estamos falando de missão transcultural. Estou falando de um missionário que ele está disposto a ir a muitas vezes dar a vida pela causa. Estamos falando desse tipo de missionário. Foi feita uma pesquisa, irmãos, em Portugal. 541 missionários foram pesquisados por psiquiatras, por psicólogos. Eu vou dar uma lista. Eu estou só
tentando colocar algo aqui. E queridos, o missionário ele chega num determinado lugar, ele vai ter existe uma palavra que chama-se adaptação. Eu fico imaginando o missionário chegar em São Paulo. Ele vai alugar uma casa, ele precisa de fiador. Ele precisa de... Mamãe, o missionário ele chega em São Paulo, ele não aluga uma casinha por menos de 700, 800, 1000, não é por aí? Mas ele tem uma grana. Ele vai ter que trabalhar em cima daquilo que foi lhe dado em mãos. Ele tem que contar com aquilo. Nada além daquilo. O camarada não pode nem pensar em adoecer. O camarada não pode nem pensar em diversão. Porque o orçamento que está em mãos não lhe dá brecha para isso. Só que ele tem que ler, ele tem que estudar, ele tem que orar, ele tem que administrar o tempo dele, e muitas vezes, como Paulo tinha que trabalhar. Alguma área vai ficar carente e a desejar. Mas foi feita uma pesquisa, que em 3 meses o missionário em campo, 5% volta. Na mesma pesquisa, em 6 meses, o missionário desiste de ser missionário. Porcentagem eu vou dizer já. 1 ano, o missionário já está com forte estresse ao extremo. Por quê? Porque ele não esperava os impactos, mesmo sendo revestido, mesmo tendo um dom, talvez, ele se alicerçou em cima de um dom, mas ele está lá. Ele não pensou na esposa, ele não pensou nos filhos, ele não pensou em ninguém. Se ele está sozinho, o casal, a agência contratou o casal, com 2 anos ele tem um filho, com 3 anos 3, e vai. A agência só calculou e contratou sobre o orçamento do casal. Estou falando de agência séria. Estou falando de agência séria. Mesmo séria. O missionário vai encontrar problemas. O estresse faz parte da vida dos seres humanos. De acordo com o Ministério de Saúde, trata-se de uma atitude biológica necessária para que a adaptação às novas situações é uma reação natural do organismo a um estímulo e gera alterações emocionais e físicas. A liberação de complexa mistura de hormônios, substâncias químicas como adrenalina, cortisol, norepinefrina, também chamada de noradrenalina. Situações contínuas, recorrentes, agudas, de estresse, contudo podem levar ao esgotamento físico e emocional, reduzindo, até eliminando a capacidade desta pessoa. Ele vai ficando com a síndrome de burnout, síndrome do esgotamento profissional, distúrbio psíquico registrado no grupo. E aí vai falar o nome do grupo aqui, meu horário não me permite. Não, um momentinho, querido. Pelo fato de um missionário transcultural viver em locais isolados, na maior parte dos casos, sem o apoio necessário, o missionário frequentemente muda de terra, de cultura, deixando para trás amizades, estruturas sociais já estabelecidas. Além disso, muitas vezes vive em um ambiente hostil, como áreas de conflito nas quais há até risco de vida. O presente estudo identifica fatores preponderantes que levam esse grupo ao estresse, ao extremo, bem como sugere algumas formas de reduzir o estresse. Agora aqui ele vai passar algumas formas de reduzir o estresse. Segura um pouco, irmão. Aí eu fico imaginando o estresse na vida desse camarada. Ele vai ter que procurar uma casa, pagar aluguel. Ele vai ter que procurar um orçamento, dentro do orçamento, o que é melhor para comprar, para poder sobreviver, a sua subsistência ali. E ele vai começar agora, a esposa na mente, olha, tá vendo? Irmãos, eu fico imaginando um camarada, é igual Eclesiastes diz, eu fico imaginando um camarada, é igual um pingo d'água na casa, assim, tom, todos os dias, a mulher falando, estou passando por isso, não deveria passar, o chamado é teu, Deus quem te chamou, eu estou aqui de tabela.
Se tem filhos, então, olha, pai, os meninos não me olham na escola, aqui é uma cultura diferente, eu não falo essa língua. Ou o constrangimento do missionário, porque ele entendeu, ele compreendeu, ele entendeu o chamado. Mas ele foi colocado em uma situação, ele está à disposição de Deus, tá? Mas ele está à disposição do homem aqui na terra. Mas ele tem que enfrentar alguns embates. Só que tem um detalhe. O pior detalhe que eu vejo é porque essa agência missionária, se ela está bancando, ela vai exigir também. Ela vai exigir também. Está enrolando, não está fazendo missão. Não tem nenhuma alma. Cadê o registro das almas? Vai cobrar. Eu fico imaginando, irmãos, ele tem que prestar relatório. A mulher está na mente dele. Ah, queridos, os conflitos culturais. É a língua que ele vai demorar pelo menos 6 meses. Pelo menos 6 meses para falar fluentemente o idioma local. O dialeto, talvez. E vai ter que acostumar a comer grilo, rã, rato, tudo que tem ali. Porque não vai do Brasil para cá, para lá um arrozinho, uma carninha, não. Como o pastor Danilo disse aqui, é muito fácil pregar na Flórida. Mas esse tipo de missionário, se ele tem, se ele é, se ele quer, ou se ele pensa ser, ele vai ter que enfrentar uma agência missionária. Vamos lá. Por meio dela, né? Aqui vai falar, queridos, a maioria dos brasileiros em contextos transculturais, por meio dela, identificaram-se quais são as queixas mais frequentes entre os missionários. Falta suporte financeiro, apareceu em 62% dos relatos. Falta de apoio da igreja em 50% dos casos. Outros fatores apontam falta, dificuldade em relacionamento com a equipe, expectativas não atingidas, problemas de saúde, com a respeito às barreiras observadas em relação ao cuidado do missionário. 62%, 52%, 40%. Olha, queridos, eu fico imaginando o camarada. Ele tem 3 mil reais. E no segundo mês ele tenta uma casinha, tenta outra, tenta comer assim, ele tenta se equilibrar dentro daquilo. Mas, irmãos, o pior ainda está por vir. O pior ainda está por vir. Vai trazer problema conjugal. Vai trazer um problemão conjugal aqui. E esse, irmãos, à medida que eu vou falando, vai aumentando aqui a responsabilidade do missionário. Mas, a Convenção Batista, em 2016, por exemplo, traz a perspectiva de 146 missionários. 2016, 146 missionários sobre pontos de estresse no campo. A seguir estão alguns dados. Vida emocional foi considerado o fator que mais gera estresse no âmbito pessoal. Ainda no âmbito pessoal, ritmo de trabalho intenso foi citado por 47% dos participantes. Dificuldades em praticar exercício físico. Como? O camarada trabalha, tem igreja, tem estudo. Como vai praticar atividade física? Como vai correr meia hora? Como? Não tem como. Não tem como, né? 65% reclamam que não faz atividade física. Na dimensão financeira, controle e administração dos recursos, orçamento pessoal, familiar, apareceu em 55% das respostas. No aspecto familiar, tempo de qualidade com o cônjuge e os filhos foram os itens mais citados. 55%, 33% respectivamente. No âmbito do trabalho, relacionamento com a liderança local, denominacional ou equipe missionária foi apontado como fator de estresse. 40% das respostas. Em relação à agência missionária, o item sustento financeiro, benefícios, salário, convênio, médico, aluguel, encargos sociais foi citado como 49% dos casos. Quanto à igreja que enviou, o tópico mais apontado foi acompanhamento, pastoreio e família presente em 34%. Deixa eu falar uma coisa. Se um dia eu chegar no meu pastor, eu sou pregador itinerante. Se um dia eu chegar no meu pastor, eu quero pregar, quero viver de pregação. Eu vou pregar, vou me especializar mais, eu vou me aplicar mais, eu vou pregar. Com certeza ele não vai me segurar. Ele vai me abençoar. Só que tem um detalhe. Eu vou pregar. Eu vou dar de mim e vou morrer.
porque eu não vou estar me alimentando. O que acontece com o missionário, irmãos? Ele tem Bíblia na mente, ele é bom, ele é fera, mas ele chega num local e ele fica, olha isso, aquilo. Ele não tem um pastor naquele lugar, um pastor naquele lugar. Ele não é pastoreado, ele não é ensinado, ele não ouve. Ele não tem tempo de ouvir na quinta, ele não tem tempo de ouvir no domingo uma boa palavra que o alimente. Ele não tem tempo de ouvir a irmã com uma palavra que o alicerce. Ele não tem tempo de ouvir, ele só está dando. O que vai acontecer com ele? Vai chegar uma hora que ele vai estar tão fraco. Irmãos, todo problema do ser humano está na alma. Todo esse problema é alma. A alma sente, a alma geme, a alma se alegra, a alma, tudo é alma. Quando eu estou triste, a minha alma. Quando eu estou pensando, a minha alma. Tudo é alma, irmãos. O que reflete depois para a carne são doenças psicossomáticas. O estresse ao extremo gera depressão. Depressão. Por isso que tem muitos missionários, pastores depressivos. Eu tenho com quem me confidenciar. Os pastores têm. Os missionários têm. Sozinho em campo não tem, irmãos. Não tem. Eu fico imaginando um missionário num lugar como esse. Eu fico imaginando colocando a família em risco. O facão dos angolanos cortando o pescoço de crianças. Dos nigerianos. De lugares extremos. Onde o voodoo, a macumbaria, a bruxaria impera. Como eu vou pôr minha família, irmãos? É uma insanidade muito grande do missionário colocar uma família num lugar como esse. Aí vem falar assim, Deus cuida, Deus livra. Não tentarás o Senhor teu Deus. Mas o missionário chega empolgado. Na urgência ele quer fazer. Ele quer dar o melhor. Queridos, se eu sou convidado, um exemplo, se eu sou convidado para pescar, e eu pesco, disso eu posso falar, tenho conhecimento. Queridos, se eu sou convidado para pescar em um lugar, eu gosto, e eu vou pescar agora o tucunaré. E nesse lugar eu sou convidado. Eu vou estudar sobre o clima, água, variedade de iscas, irmãos, superfície, médio, fundo, tal, tudo que porque eu vou estar em 2 no barco, um piloteiro e mais 2. Eu não posso demonstrar, irmãos, que eu sou primário naquilo. Eu tenho que demonstrar que eu sou bom naquilo. Irmãos, se a modesta parte, o que eu faço, eu procuro fazer o melhor do que faço. Sabe por quê, queridos? Em todas as áreas. Você faz o melhor. Eu vejo meu pastor fazendo o melhor. Eu vejo meu pastor dando o melhor. Ele administra trabalho, administra família, administra igreja. Eu não sei como. Só Deus para dar capacidade. Porque isso é convicção de chamado, irmãos. Empolgação não é chamado. Vida emocional. Queridos. Âmbito pessoal, ritmo de trabalho intenso, foi citado por 47%. Aqui ele vai. Eu vou pular essa parte, eu vou pular. Mas foi feita a investigação porque eles são obrigados a fazer, são obrigados, irmãos, a pesquisar a missão, os missionários. A investigação inclui aí 500 e tantos missionários. E as respostas, as queixas principais eram conjugais. 54% reclamam, 27% inclui autoimagem negativa, síndrome do ninho vazio. Questionamento chamado ministerial. Mas o que me chamou a atenção foi o danado do síndrome do ninho vazio. Porque o missionário ele sai e deixa a esposa com o filho. Porque muitas vezes não dá, a grana não dá para ele pegar uma condução, entende, irmão? Eu vou ser prático hoje. A grana não dá para ele pegar uma condução e ele tem que ir sozinho. E muitas vezes, irmão, fica uma semana, 10, 15 dias, e a esposa lá, síndrome do ninho vazio. Entrada para chifre, entrada para traição. Me corrija, por favor, os próximos professores que virão, por favor. Aí, queridos, é extenso, o negócio é extenso. Mas, irmãos, eu quero ler o que é principal aqui. Foram avaliados 582 missionários transculturais por aproximadamente 20 anos para apontar os níveis de estresse,
Utilizou-se de uma versão modificada, Holmes Hiver, ferramenta muito difundida, que verifica a probabilidade na profundidade do indivíduo. Como ele adoece, por que adoece? Mas eu quero pular, não quero nem... queridos, pelos cuidadores em 2017, Missão Transcultural Brasileiros observou o quê? Um universo de 594 missionários entrevistados. Agora vem a lista. 11% foram envolvidos ao campo sem nenhum tipo de treinamento prévio. Pensou que conhecia, pensou que sabia e não sabia. O meu pastor, ele tem ideia da maturidade dos obreiros. Se pode ou não mandar pregar aí fora. Ele tem ideia da maturidade. Mas muitos lugares não tem. Olha o que diz aqui, ó. Líderes foram enviados ao campo missionário sem nenhum tipo de treinamento. Não, porque o missionário ele chega, ele não tem experiência no campo. Ele tem muito Bíblia. Ele tem muito amor com a esposa. Família sólida. Mas no campo ele não tem. Serginho está na caminhada há anos. Ele pode dizer melhor eu não sou missionário. 11%. Agora, 79% das organizações missionárias não se envolvem com os custos de plano de saúde de seus obreiros. Queridos, como que uma agência... Aí, queridos, me desculpem, por favor. Não quero ser aqui leviano. Nem precipitado. Mas, poxa, irmãos, como é que o camarada vai, irmão? Irmãos... Não dá pelo menos o básico para a criança, para a esposa, o plano de saúde. Não, com 3 mil você tem que fazer, se vira nos 30. Obrigado. Obrigado, querido. Se vira nos 30. Nos 30 com 3 mil reais. Se eu fosse missionário, eu ia chegar nessa agência de voz e falar, vai você lá com 3 mil reais, vê se faz um remanejo na tua vida. Se vira nos 30, nos 60, nos 80. Vê se você vai conseguir administrar 3 mil reais naquele lugar. Você nem conhece aquele lugar. Me mandou para lá, você nem conhece. Eu, né? Eu. Sanguíneo, temperamental, estressado para valer. Eu. Além disso, constatou-se que o índice de cuidados por parte dos enviadores durante o serviço no campo é grande. Eu estou falando para outras pessoas, irmãos. Pessoas estão me ouvindo do lado de lá. Se você tem ideia de ser missionário, hoje você vai mudar talvez o seu conceito. Se você tiver a ideia de ser... Hoje, talvez você vai reavaliar alguns detalhes pela qual estou dizendo sobre missão. Sobre ser verdadeiro missionário. Contudo, há uma queda drástica quando o missionário regressa ao seu país ou cidade. 23% sobre. Querido. Olha, queridos, quando ele retorna. Irmãos, o missionário fica doente ou volta para o país de origem. Queridos, essa pessoa aqui... Antônia Leonora Van der Meer, ela está dizendo, ela é perita no assunto, ela está dizendo que os missionários voltam com síndromes. Eles querem desistir, eles querem parar. A grande maioria voltam com um casamento arrebentado. A grande maioria voltam, irmãos, decepcionados, porque pensou que ia ganhar X alma e ganhou nem um terço. Eu fico imaginando se o Serginho estivesse nessa perspectiva, pregando na Cracolândia. Eu fico imaginando se o Serginho, missionário Serginho, estivesse nessa perspectiva. Eu não vejo um aqui, drogado aqui, ex-dependente químico. Qual seria a frustração? Ele pararia. Ele pararia no caminho. Mas ele tem convicção do chamado. Meu pastor, ele tem convicção do chamado. Convicção, irmãos, é algo que é combustível para a obra em qualquer que seja o campo. Pastoreado, missão. Segura mais 5 minutos, por gentileza. Vou sacrificar o restante. Força missionária abandona o campo por ano, irmãos. Retornam 70%, era por causa de evitáveis de aposentadoria. Normal, por morte, fuga por... Eles fogem. Como refugiados, sim. Por morte, fuga por motivo político do lugar. No Brasil, no entanto, a taxa de retorno é de 7% ao ano. As agências brasileiras mencionam os seguintes fatores.
como principal causa de retorno missionário. Vou falar de Brasil agora. Sustento financeiro, que é o que estou dizendo, que a revista diz, em primeiro lugar. Prometem e não cumprem. Razões pessoais. Imaturidade espiritual. Problemas de saúde, compromisso inadequado. O que vem por último aqui, que eu acho que é um erro, eu acho que o camarada errou, minha opinião. Chamado. Primeiro ele coloca finanças, por último ele coloca chamado. O chamado para mim viria primeiro. Porque Deus, com todos os missionários que eu conheço de grande envergadura, todos, Paulo, Apolo, outros que eu poderia citar, e vim mais para cá, George Miller, Taylor, Moody, e poderia vir citando aqui, mais de 50 aqui de memória. Todos foram sustentados por Deus. Tiveram ministérios difíceis. Paulo diz, teve tempo de fome, passei necessidade, tribulação, angústia, mas até que o Senhor me ajudou. Aprendi a ter e não ter, aprendi a vestir e andar pelado. Foi o que Paulo disse, foi o que o apóstolo Paulo disse. Então, queridos, eu fico imaginando aqui os missionários decepcionados ao retornar. Eu não quero ser missionário. Voltei sem filho, sem esposa. Eu fico imaginando, porque a grande maioria não tem certeza do chamado. Irmãos, uma coisa é uma profetisa, uma coisa que falam muito por aí, chega, olha, você vai ser missionário, vai aos cantos da terra, e eu fico alimentando nessa profecia, que para mim é profetada, né? Eu me alimento nisso, e fica me alimentando. Não foi Deus que falou comigo, irmãos. Muitas vezes foi a emoção da irmã, ela acha que eu tenho, ela acha que eu posso, ela acha que eu tenho condição para, e ela dá uma profetada em cima de mim, eu alimento aquilo. Mas eu conheço Bíblia, mas eu estudei, fiz teologia, e a irmã falou, foi a convicção. Eu vou sair para os 4 cantos da terra, atropelo tudo. E depois eu falo, Deus, e aí? Voltei, Senhor. Aí o Senhor fala assim, eu não te chamei. Foi empolgação. Por que fez? A grande maioria. Eu não tenho dúvidas que a grande maioria culpa Deus ainda. Agora eu fico imaginando, irmãos. Não, imagina comigo, por favor. O cara não tem uma profissão. Chega no retorno com a família de volta, abandonado pela agência missionária. Como é que vai sobreviver? Vou fazer uma pergunta aqui, não precisa nem responder, Sarginho. De 100%, quantos por cento tem ali que são pastores, evangelistas, missionários dentro daquele lugar? Eu participei de 8 casas de recuperação, 8 casas de recuperação dependente químico. Queridos, 90% são pessoas que se desviaram do caminho do Senhor, se frustraram de uma maneira ou outra, estão lá. Nos presídios, a mesma porcentagem. A mesma porcentagem. De repente você vai falar de Bíblia para alguém lá na Cracolândia, ele sabe mais que você. Um dia eu fui falar de Bíblia para alguém, irmãos, eu saí de lá bem com vergonha. O cara conhecia a Bíblia de cor salteado, igual o pastor Delfim Brunelli lá é. Conhecia a Bíblia de cor salteado, mano, passei mal. Eu passei mal. Eu estava na época despreparado. Da minha experiência de vida, beleza, falei com ele. Mas quando fui para a Bíblia, ele falou assim, é isso aqui. Eu que fui evangelizado pelo cara. Sabe o que é isso? Empolgação. Irmãos, quando você vê uma pessoa de 30, 40 anos de ministério, permanecendo na graça e no conhecimento, isto é ministério sólido, não é empolgação. Não é empolgação não, irmãos. Então, o retorno prematuro de missionários foram citados, chamado claro de Deus para obreiros e missionários, não tinham. Supervisão, cuidado pastoral, não tinham. Capacidade para manter uma vida espiritual sadia, sem apoio externo, não conseguiram.
Não tem crente em casa. Não existe crente em casa. Crente só é crente, irmãos. Ele se alimenta é aqui. Eu me alimento da tua palavra, da palavra que você traz, do teu testemunho. Eu me alimento do teu louvor, eu me alimento. Então não tem essa história. Missionário não é super-homem. Pastor não é super-homem. Nós somos humanos, irmãos. Eliseu não era super-homem. Elias não era super-homem. Paulo, irmãos. Paulo, o grande apóstolo Paulo. Ele diz em um versículo, não me fugiu a memória onde? Por fora temores. Por fora combate. E por dentro temores. O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer? Eu estou arrebentado por dentro. Eu estou estressado. Eu estou aqui, só Deus sabe como estou. Por fora eu combato. Mas eu sou uma máscara. Porque Paulo não tinha com quem conversar. Paulo não tinha um pastor acima dele para que ele pudesse aconselhar. Estou passando por isso. Estou passando por isso. Eu fico imaginando, irmãos. Tem hora que eu fico imaginando a estrutura do meu pastor. Com tantas coisas de labutas na vida. Eu fico imaginando. Só Deus pode dar essa estrutura, irmãos. Só Deus. Se eu dormisse a hora que ele dorme, eu não estaria aqui hoje. 5 da manhã ele já está. 4 da manhã já está de pé. Estuda para estudo. Irmãos, eu nunca vi pregar repetido. Ele não pula atrás da mesma árvore. Sempre traz coisa nova para a igreja. Eu não consigo entender como Deus dá tanta graça. Eu nunca vi ele triste, eu nunca vi o abatido, mas o grande apóstolo Paulo está dizendo assim, por fora eu combato, mas por dentro eu estou triste, estou longe dos meus amigos, estou longe do meu convívio, mas eu tenho a certeza que o céu para mim é o limite. O apóstolo Paulo está dizendo, eu não sou Paulo, eu sou um mero mortal, eu sou Josias. Por isso, queridos, Deus sabe quem Ele chama. Quem Ele chama, Ele condiciona. Quem Ele chama, Ele capacita. Quem Ele chama, Ele coloca pessoas para ajudar na questão. Mas, irmãos, não se enganem. Não se enganem. Chamado é chamado. Eu tenho vontade de ser. Eu tenho vontade de ter o conhecimento do pastor, mas não quero estudar igual ele. Eu tenho vontade de ter o conhecimento, a mesma graça, mas não quero orar igual ele. Então, queridos, não tenha vontade de ser Serginho, porque nunca seremos Serginho. Amados, o Espírito Santo falou ao meu coração nas madrugadas dessa semana. Eu estava estudando, meditando. Irmão, sabe o que me leva a falar desse jeito? Um dia, meu pastor aqui, meu pastor aqui, me corrija por favor. Você tem certeza do teu chamado? Aquilo foi uma facada dentro de mim, irmãos, porque pregação é aquela que cutuca, é aquela que fere como maribondo, é o que Paulo está dizendo. Pregação não massageia, estudo não massageia, é para te levar para o céu, é para te corrigir, não tem como. E um dia o meu pastor aqui no púlpito, você tem certeza do teu chamado? Questione o Senhor. A partir daquele dia eu comecei a questionar a Deus. Senhor, eu não quero ser mais presbítero não. Senhor, eu estou longe de tantas coisas. O Espírito Santo começou a falar comigo. Mas precisou uma voz, precisou o meu pastor. Vim aqui com um estudo, dentro de tantos, mas um dia ele pegou no meu contrapé. Um dia ele pegou no meu fraco. Não foi ele, foi o Espírito Santo usando a vida dele para falar, Josias, acorda, vê se você tem certeza do teu chamado ministerial. E eu quero dizer para você que está do outro lado dessa tela, questione o Espírito Santo, se você realmente tem certeza do teu chamado, não da chamada, do teu chamado. Chamada é quando eu chamo a atenção, do teu chamado para com Deus. Então, queridos, eu tinha algumas coisas para falar, eu falo muito rápido, mesmo assim não consegui falar nem metade do que deveria e do que queria falar. Missionário sofre, missionário não é fácil. Mas, queridos, ele me deu mais 5 minutos. Queridos, mas olha aqui, cabe ao indivíduo cultivar uma boa saúde mental, por meio de uma boa alimentação, atividade física, disciplinas espirituais, tempo de descanso. Além de perceber suas necessidades individuais e buscar auxílio quando necessário. Queridos, eu quero falar uma coisa para os irmãos. Para você que pensa em ser missionário, é bem diferente de quando a tua esposa você encontra lá também e ela quer ser uma missionária. É diferente, irmãos.
Eu vou colocar dois extremos aqui, é bem diferente. A esposa está lá, cursando para ser missionária, ela sabe dos perigos, ela sabe dos embates, ela sabe de tudo, e ela quer o camarada como missionário, e ela está disposta a obra se a mulher assas. Ela vai estar somando. Agora pensa, irmãos, pensa. Hoje eu recebo uma profecia, uma profetada de... Josias, você fala bem, você tem tudo para ser missionário. Ah, Josias, faz um inglês e um espanhol aí. E ela, irmãos? E ela? Mas muitos missionários não perguntam para a esposa, não tem a humildade. Sabe o que eu ouvi um dia desse de uma missionária? Eu saio mesmo, deixo minha casa mesmo, não faço janta, não faço almoço, saio mesmo porque Deus me chamou. E o camarada passando necessidade, não tem nenhuma roupa lavada, não tem nenhuma roupa passada, irmãos. Ah, pelo amor de Deus, irmãos. A missionária recebe e ela fala assim, eu sou missionária. Por que casou? Por que casou, então? Hein? Por que casou? Mas ela se acha no direito de deixar o camarada sem comida, sem roupa de passar, nada. Mas ela prometeu algo lá. Estarei contigo na dor, na perseguição. Ela prometeu algo lá, não foi? Mas agora no longo do caminho ela recebe uma... Ah, eu quero ser missionária, arde no meu coração. Então deixa o camarada sem comer. Ela está querendo o quê, irmãos? O que ela está querendo? Ser trocada. Irmãos, 70% é conjugal. Quem não dá assistência, abre a concorrência. Quem não dá assistência, abre concorrência. Senhores missionários e missionárias e pretendentes, em nome de Jesus, reavalie seus conceitos. Amém.